Você fez tudo certo. Cedeu, abriu mão, se desdobrou e a resposta foi silêncio, ou pior, uma nova exigência. Isso tem nome e a psicologia já mapeou exatamente como isso funciona. Nesse vídeo, você vai entender o que move uma pessoa ingrata por dentro, quais são os sinais de que você provavelmente ignorou e, o mais importante, o que dizer quando isso acontecer de novo. Sem drama, sem culpa, mas com muita precisão. O que é ingratidão de verdade? Esqueça o senso comum, as ideias que a gente tem por um segundo. Ingratidão não é só esquecer de dizer obrigado. A ingratidão comportamental, que é o termo que a psicologia afirma, é um padrão consistente, repetitivo e estruturado. Ele aparece quando uma pessoa tem dificuldade crônica de reconhecer e valorizar aquilo que recebe. Não porque esqueceu, mas porque para essa pessoa, o que você faz é uma obrigação sua e não um gesto. Pesquisadores de Harvard já estudam essas dinâmicas relacionais e eles identificaram um perfil específico. Essa turminha que gosta de estudar esses comportamentos identificaram algo muito importante. Pessoas que exibem ou que possuem um perfil de ingratidão tendem a enxergar as próprias vidas com foco constantemente negativo. Então a gente acha que o ingrato simplesmente é uma pessoa má. Na verdade, aquilo é uma resposta, consciente ou não, a algo interno deles. Elas se posicionam como vítimas. O que recebem nunca é suficiente e o mundo sempre deve algo a elas. E isso não é mau humor, é uma arquitetura emocional que foi construída, gente, ao longo do tempo. E entender isso muda completamente como você reage. É importante a gente conseguir identificar e saber reagir com as pessoas que são ingratas. Qual que é o perfil psicológico do ingrato? Vamos falar do que está por baixo. Pessoas cronicamente ingratas, prestem atenção, compartilham traços específicos de personalidade. Não são todos iguais, mas há um padrão que costuma aparecer com frequência na literatura psicológica. O primeiro traço é a mentalidade permanente de vítima. Não importa o que aconteça, o ingrato encontra uma forma de ser prejudicado, de ser a vítima na história sempre. Se você ajudou, deveria ter ajudado mais. Se não ajudou, é a prova de que ninguém se importa. Não existe saída dessa equação que não seja culpa sua. O segundo traço é a habilidade manipulativa de entrada. Uma pesquisa da Exame aponta algo que é bastante perturbador. Ingratos frequentemente começam as relações com uma gentileza estratégica. Eles encantam, geram reciprocidade, criam em você uma dívida emocional. Só que essa gentileza, ela não é gratuita. É um investimento do ingrato para poder cobrar você depois. Um terceiro traço são expectativas descoladas ou distantes da realidade. Os ingratos criam padrões que ninguém consegue atingir e quando você não atinge é motivo de ressentimento. O problema nunca é a expectativa irreal. O problema é sempre você que não fez o suficiente para alcançar aquilo que é inalcançável. Um quarto traço, a comunicação que minimiza. Frases como qualquer um fazia isso, não foi lá essas coisas, eu teria feito melhor ou teria feito diferente, são falas que aparecem neutras, mas funcionam aí como uma pancada, uma erosão, um buraco no coração da gente. Cada vez que você ouve uma dessas frases, um pouco da sua autoestima vai embora. E agora vem o mais importante de tudo isso. Existe uma diferença fundamental entre uma pessoa que age com ingratidão, às vezes, por estresse, por imaturidade, ou porque está num momento ruim, e uma pessoa que nunca reconhece nada. A primeira tem chance de mudança, com uma conversa direta. Ou então só esperar a poeira baixar, a raiva passar, que a pessoa começa a reconhecer as coisas. Mas o segundo perfil de pessoas opera a partir de uma estrutura emocional muito mais profunda e muito difícil. Raramente muda por um fator externo, por uma insistência sua, por exemplo. Identificar essa diferença é o que vai determinar aí o primeiro passo para você saber agir com essas pessoas. Qual que é o custo real de lidar e conviver com isso? Aqui é onde a maioria das pessoas para de prestar atenção
e é onde justamente deveria prestar mais atenção. Conviver com ingratidão crônica não é incômodo, é dano para a sua vida. Psicólogos que estudam relacionamentos tóxicos identificam que o que acontece com quem permanece em ciclos de ingratidão sem estabelecer limites. O primeiro impacto é no seu sistema de autoestima. Quando você dá e não é reconhecido, repetidamente o seu cérebro começa a criar uma associação perigosa. Talvez de fato eu não seja bom, talvez de fato eu não valha nada. Não é a pessoa ingrata que te diz isso diretamente. É o silêncio acumulado que o seu cérebro interpreta. O segundo impacto é o padrão de relacionamentos futuros. Quem normaliza a ingratidão tende a aceitá-la em novos vínculos também. Pesquisas em psicologia do apego mostram que padrões que toleramos criam a régua que consideramos normal. O terceiro, e mais silencioso, é o ressentimento acumulado. Você não explode na hora, você aguenta mais um pouco, vai internalizando uma raiva que não sabe onde colocar. Esse ressentimento não tratado corrói relações que você deveria preservar e cria ansiedade difusa que parece não ter origem. Você não merece pagar o preço emocional pela incapacidade de outra pessoa de reconhecer o que você faz. Eu vou repetir isso aqui que é muito importante. Você não merece pagar o preço emocional pela incapacidade de outra pessoa de reconhecer o que você faz. Mas para pagar esse preço, você precisa de algo específico. Não é distância, não é silêncio, é a sua linguagem. E eu vou trazer para você aqui 10 frases de como você deve responder um ingrato. Quando você precisa criar distância emocional de um ingrato, são frases que especialistas recomendam e que você pronuncia, fala elas em momentos estratégicos, tá? Como por exemplo, entendo que você tem as suas próprias opiniões. Qual que é a tradução disso? Reconhece sem concordar. Fecha o loop sem alimentar o conflito. Uma outra frase, prefiro focar em coisas positivas e construtivas. Isso não é ingenuidade, é a declaração de que você escolhe, onde você escolhe colocar a sua energia, que você não está aí disposto a gastar energia com coisas inúteis. Vamos concordar em discordar. É você amenizar a sua fala, o seu posicionamento de discordar sem algo, de discordar com algo. Sem guerra, fim de conversa com a sua dignidade intacta. Uma outra frase é, eu agradeço o seu ponto de vista, mesmo que seja diferente do meu. Olha só que lindo. Você reconhece a pessoa, você exalta a pessoa, mas você não deixa de falar o que você pensa. Vamos manter a calma e encontrar um terreno comum? Sinto muito que você se sinta assim. É uma empatia sem responsabilidade com o sofrimento do outro. Tipo assim, eu sinto muito que você esteja assim, mas, felizmente, não é culpa minha, eu não tenho nada que possa fazer para eu te ajudar nisso. Vamos tentar resolver isso de uma forma que funcione para ambos. Você quer melhorar para ele, sem piorar para você. Posso ver que você tem fortes sentimentos sobre isso. Uma outra frase. Às vezes os gestos falam mais do que palavras. Você encerra o ciclo verbal e coloca o peso de volta de onde ele veio. Outra frase. Fico triste por você não perceber o valor das coisas, mas espero que um dia você veja. Essa é forte, é mais poderosa, mas é a mais difícil de você dizer, porque você está declarando ali um limite emocional. Tá? Chegamos ao fim da nossa jornada sobre a ingratidão e como lidar com ela. A gente viu que a ingratidão é algo comportamental, é um padrão psicológico e não só um deslize ocasional. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as coisas de forma mais clara, deixe o seu like, se inscreva no canal e manda aqui nos comentários as suas experiências com a ingratidão.